Olá, seja bem-vindo, sou Matheus e hoje estou aqui para apresentar o que é a ideia revolucionária Século das Luzes, também conhecido como Iluminismo ou Ilustração da História, que se permanece como um movimento histórico muito importante até hoje, assim sendo reconhecido como ideia revolucionária. Primeiro tópico. O que é ou o que foi Século das Luzes? O Século das Luzes é definido em contexto histórico como um período de um movimento filosófico, intelectual e científico que contraiu as bases da sociedade do antigo regime. Surgiu entre os séculos 17 e 18 na Inglaterra, Irlanda e logo também na França, onde combateu o absolutismo, sociedade estamental, sociedade opressora, influência da Igreja Católica e o mercantilismo dos antigos regimes. Foi o último discurso de Barack Segundo Obama tópico. antes de deixar a Casa Branca. Um discurso emotivo para realçar o que foi feito nos seus 8 anos de mandato. Motivo de sua denominação. Sua denominação pode ser explicada pelo fato de que os filósofos iluministas acreditavam que seu grau elevado de desenvolvimento poderia eliminar ou diminuir a ignorância humana na época. Assim, o mundo surgido a partir daí seria fundamentado no conhecimento da verdade e na busca pela plena liberdade. A taxa de desemprego está próxima do valor mais baixo. Terceiro tópico. O número de pessoas sem seguro nunca foi tão baixo. Quais eram seus ideais? Os ideais iluministas deviam guiar a reorganização da sociedade para superar o antigo regime, mesmo tendo os principais obstáculos o desenvolvimento da burguesia e do sistema capitalista, notadamente o absolutismo monárquico, que com o intervencionismo estatal sobre as questões econômicas, característica do mercantilismo, impedia a livre realização das práticas burguesas. Assim, a interferência da Igreja em assunto do Estado e a sociedade de ordens e privilégios, característica social do feudalismo. Quarto tópico. Michel? Quais eram os principais filósofos iluministas? Os principais filósofos do iluminismo foram Fizeste-o por ti mesma, com graça, com garra, com estilo e com John Locke. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, através do empirismo. Tenho muito orgulho em ti, o país tem muito orgulho em ti. Voltaire. Ele defendia a liberdade de expressão e juntamente de pensamento, e não poupava crítica à intolerância religiosa. Vou estar com vocês enquanto cidadão para o resto dos meus dias. Rousseau. Ele defendia a ideia de um Estado democrático que garanta a igualdade para todos. Não na minha capacidade de provocar a mudança, mas na vossa. Montesquieu. Ele defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário, praticamente o mesmo modelo que hoje temos na República. Denis Diderot. Alembert. Juntos organizaram uma enciclopédia que reunia conhecimentos e pensamentos filosóficos da época. São 9h10, Ulisses Neto, você Ulisses. Quinto tópico. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que Os feitos acompanham o históricos Jornal da do Manhã Iluminismo. nesta segunda-feira. O Iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático francês René Descartes, considerado o pai do racionalismo. Em sua obra, O Discurso do Método, ele recomenda, para se chegar à verdade, que se duvide de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras. A partir da dúvida racional, pode-se alcançar a compreensão do mundo, e mesmo de Deus.
No sábado, o parlamentar vai se... Sexto tópico. Vai se reunir pela primeira vez. Iluminismo no Brasil. O iluminismo chegou no Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo das mudanças. Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, e a Revolução Pernambucana, de 1817. O que, via de regra, é apenas uma formalidade. Sétimo Os tópico. britânicos, de maneira geral, sejam apoiadores ou detratores do Brexit, Devemos realmente falar que o século das luzes foi uma ideia revolucionária? Sim, porque até hoje o século das luzes ainda possui influência sobre muitos grupos políticos e ideais da sociedade também. Não só isso, mas há os marcos históricos que só surgiram a partir do iluminismo, tanto no Brasil e no restante da América, tanto como na Europa e em alguns lugares da Ásia. Para 9 líderes separatistas da Catalunha. Bem, esse é mais um projeto finalizado, esse é o final do vídeo. Qualquer dúvida, pergunta ou sugestão é muito bem-vinda para o canal. Me ajude e dê seu feedback. Muito obrigado e tchau.